8h09. Repita. 8h09. Vamos para a Corte Jovem Pan Brasil de Brasília, abrindo espaço para Luciana Verdolim. Por críticas, inclusive, de dentro do PT, depois de anunciar mudanças no seguro-desemprego, abono e pagamento de pensões, a presidente Dilma Rousseff aproveitou reunião ministerial aqui em Brasília para pedir à equipe ministerial que defenda o governo. Nós não podemos permitir que a falsa versão se crie e se alastre. Reajam aos boatos, travem a batalha da comunicação, levem a posição do governo à opinião pública, a posição do Ministério, a posição do governo à opinião pública. Sejam claros, sejam precisos, se façam entender. Nós não podemos deixar dúvidas. Por exemplo, quando for dito que vamos acabar com as conquistas históricas dos trabalhadores, respondam em alto e bom som. Não é verdade. Os direitos trabalhistas são intocáveis. E não será o nosso governo, um governo dos trabalhadores, que irá revogá-los. A presidente pediu apoio dos ministros também ao ajuste fiscal anunciado pela área econômica. Segundo ela, até por conta disso é preciso trabalhar muito, elevar a competitividade da economia brasileira e deixar muito claro que as mudanças têm como objetivo manter a economia no caminho certo. Os ajustes que estamos fazendo, eles são necessários para manter o rumo, para ampliar as oportunidades, preservando as prioridades sociais e econômicas do governo que iniciamos há 12 anos atrás. As medidas que estamos tomando e que tomaremos, elas vão consolidar e ampliar um projeto vitorioso nas urnas. Nós precisamos garantir a solidez dos nossos indicadores econômicos. Mais uma vez, a presidente garantiu que é preciso combater a corrupção. Citando a Petrobras, ela manteve o discurso de que é preciso punir corruptos e corruptores. Nós devemos punir as pessoas, não destruir as empresas. As empresas, elas são essenciais para o Brasil. Nós temos que saber punir o crime. Nós temos de saber fazer isso sem prejudicar a economia e o emprego do país. A presidente ainda admitiu que o país enfrenta uma de suas piores crises de abastecimento de água. Segundo ela, no entanto, a responsabilidade é dos governos estaduais e a União tem ajudado, inclusive financeiramente, a resolver o problema. Com relação à energia, ela se limitou a dizer que não haverá desabastecimento. De Brasília, Luciana Verdolim. A presidente reafirmou o compromisso com o ajuste fiscal proposto pela nova equipe econômica. Isso é importante, passa um recado para os ministros de modo geral. Agora está faltando um outro lado que ela falou, que ela reafirmou o compromisso com o crescimento, com a manutenção de rumo, se bem que o rumo ficou bem perdido no ano passado, houve uma deterioração quase geral de indicadores da economia, mas esse compromisso dela com o ajuste fiscal é muito importante, diminui um pouco a especulação, pelo menos no curto prazo. Agora faltam as outras medidas que ela citou, a situação das empresas, da competitividade, do crescimento, de manutenção do emprego. Para isso não basta ajuste fiscal, faltam as medidas de estímulo às concessões, alterações de regras. Então, Dilma II também terá de fazer alguma revisão nesse sentido, alterar marco regulatório, conseguir estabelecer condições que atraem investimento de fora, principalmente com toda essa confusão provocada pela Operação Lava Jato no setor produtivo, no setor relacionado às obras de infraestrutura. Então, a sinalização é essa. Na verdade, ela reafirmou compromissos anteriores, falou, mas falta um plano para o crescimento da economia brasileira. Eu fiquei observando a questão política da reunião, fiquei fazendo umas perguntas para mim. Para que reunir 39 ministros para ouvir a presidente falar? Eles podiam ter ficado nos seus ministérios trabalhando
e assistiram pela televisão ela falando. Quer dizer, não há razão, não. É uma coisa absolutamente irracional. É só no Brasil. A gente acha que o Brasil é o mundo, não. Tem coisa que é só aqui, igual Jabuticaba. Você reúne 39 ministros que eu vou ouvir a presidente falar. Cada um podia estar trabalhando no seu ministério. E a presidente continua mal educada como ela sempre foi, né? Brigou com o rapaz que estava passando o teleprompter lá, o texto, porque ela não consegue falar. É uma coisa inacreditável. Não consegue ler. Ela tem problema com o plural. Ela não aceita um sujeito. Tem um problema terrível com o predicado, o verbo, ponto final, vírgula. Aí quando ela começou a falar de cosmético, em certo momento começou a falar de cosmético. Eu falei, essa senhora delira. O Brasil pode ter recessão. A Denise já apresentou vários analistas que dizem, olha, ou crescemos 0 ou -1, a situação. Ela começou a falar sobre a indústria de cosméticos e disse que o Brasil é o maior consumidor mundial de cosméticos. Eu fiquei até em dúvida. É que teve aquela questão da tributação sobre cosméticos, talvez era uma justificativa aí para o setor. Agora, uma questão tão grave no país, ela foi falar de cosmético. Então, ela se preocupa com a cor de cabelo, levou o cabeleireiro dela lá, a questão do vestido, o cenário, mas nós maquiagem, mas isso não é o central. O que nós queremos é mas eu já vi pior, meu professor, na aula de português, meu professor Tolosa, analisando o Lusíadas, dos Camões, ela falou, professor, eu não acho o sujeito. Ele falou, Fia, isso é grave. Agora, eu tenho a impressão de que essa reunião ministerial, né, na verdade, a presidente, ela precisa de um palco, ela precisa de quem a aplauda, de quem a ouça, e esses aplausos só podem vir, né, do próprio ministério. Ninguém ousa vaiar a presidente ou discordar da presidente em seu ministério, porque se o palco for fora do Palácio do Planalto, vai ter vaia. E o curioso, rapidamente também, é o seguinte, que a questão fundamental do governo é a pátria educadora. Ela fez uma referência de 2 linhas à pátria educadora, que o ministro da Educação teve dificuldade de compreender, porque ele é um cérebro à procura de alguns neurônios, então ele ficou assistindo, não entendeu, porque Cid Gomes, vocês não imaginam o que é Cid Gomes. Eu tive o prazer de conhecê-lo como prefeito de Sobral, é aquele que descobriu que Ana é vó de Jesus, portanto é mãe de Maria e vó de Jesus no Show do Milhão. Ele assistiu o Show do Milhão e lá que ele aprendia um pouquinho de teologia, tal, isso em 1999, né? Então, aí fala assim, mas se o centro é a questão da educação, ela faz uma referência de 2 linhas e fala 3 sobre cosméticos. Quer dizer, tá tudo errado, esse é o fim do mundo, né? E vamos lembrar o seguinte, o sofrimento vai continuar. Faltam só 47 meses para ela terminar o mandato.